caiu aqui. Muito bom, muito bom. Bem-vindo ao PMEcast, edição Ponto de Virada. Hoje eu tô com meu amigo aqui, Adilson Machado. Fala, Adilson, tudo bom, cara? Como que você tá? Fala, Maurício, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite. Tudo ótimo, né? Final de semana maravilhoso, aquele sol carioca, né? Muito Então, bom. nada melhor, né? O que a gente pode reclamar? E plena segunda... Hã? É isso que eu ia falar, pra quem não sabe, a gente tá gravando isso aqui numa segunda-feira. Não é? Isso é legal. E aí, Segunda-feira. E essa voz de radialista aí veio de onde? Opa! Boa voz, boa? Boa, sempre foi assim ou não? Já dá para arrumar um bico já? Mas sempre foi assim? Comunicativo, fácil de falar? Como é que é? Não, na verdade, né, ao longo do tempo a gente vai passando por alguns desafios e isso faz com que desafios, né, alguns tipos de experiências que faz com que a gente vá melhorando, né? Então, assim, no início a gente é mais acanhado, tem algumas expressões, mas depois você começa a realmente a fluir. Na verdade, aquilo que você falou no início, é um bate-papo. Na verdade, a gente tem que ficar à vontade e falar desse jeito e aí flui. Te perguntei isso porque quando eu te conheci, isso já tem alguns anos, né? Você era um cara mais tímido. Era um cara mais tímido. Fala um pouco, qual era a sua percepção? Não. Como é que era? Eu vou chegar lá, porque assim, eu acho que a gente tem assunto. Adilson, o que você faz hoje? Tô vendo aí atrás aí, Grupo Atua. O que você faz hoje? Opa, hoje é o quê? Boa pergunta. Então, hoje eu tenho um grande privilégio, né, de ter se tornado o CEO de um grupo de empresas que atende, né, 5 verticais, empresários, e muitos empresários que, quando ele começa aquela busca pelo desenvolvimento, a busca pelo crescimento, a gente entra ali, contribui com a área contábil, com a área de recursos humanos e com a área financeira. Então, assim, ele, na verdade, vai poder subir no palco e dar o show dele, enquanto a gente vai lá, arruma o palco, bota a luz, vende o ingresso. Então, assim, nessa linha. Você me falou 5 vertentes. Então, peraí, vamos de novo. Tem a parte contábil, RH... Sim, a consultoria contábil. O RH, ele tem um desdobramento, né? Tem um RH específico para grandes empresas que já tem no seu budget, no seu trabalho, né? A contratação de recrutamento e seleção, então já faz parte de empresas Leroy, Burger King, já faz parte do negócio deles estar contratando, né, essa recursos humanos. E tem a terceirização do RH, que é muito essas pequenas e médias empresas que têm de 20 a 200 funcionários, ela pode ter um RH para chamar de seu, que aí tem todos aqueles subsistemas que as grandes empresas têm, integração, avaliação de desempenho, tudo aquilo, né, que as grandes empresas têm, a gente conseguiu replicar. E aí você foi um dos grandes apoiadores à época, em 2018, né? A gente participou do seu Masterclass junto com outros empresários sensacionais e a gente validou em 2 vezes. Na verdade, esse projeto ele foi validado duplamente, né? Foi o primeiro Masterclass com o Hélio, né? O Hélio teve essa ideia, meu sócio. E depois fizemos uma segunda validação. De 2018 para cá a gente tem feito essa entrega, né, que esse BPO de recursos humanos, todos os subsistemas de recursos humanos. Então aí já se vão 3. Entendi. O quarto, que é a gestão financeira, né, a gestão BPO financeiro das empresas também pequenas e médias. E por último, não menos importante, o Atua Condomínios, né, que surgiu a partir... O condomínio, quem não assim percebe, mas uma administradora, como é que funciona? Porque o condomínio é um misto, né, de a parte de prestação de contas financeira e a parte contábil. Então acabam que 2 verticais elas se unem para atender o condomínio. E aí tem uma entrega diferenciada. Tem uma entrega diferenciada para quê? Na forma da clareza das informações, né? A gente escuta muito dos clientes, né? Dos síndicos. Poxa, eu não entendia isso e agora entendo. Porque a gente busca muito essa clareza, porque é um pouco assim do que a gente escuta dos clientes que favorece. Então a gente criou esse quinto, que é os condomínios. E muito pela demanda dos clientes. Então, assim, acabou sendo, né, construído e hoje nós temos essas 5 verticais. Essa é novidade, eu não sabia não dessa aí. Não, essa é novidade. Legal. Mas vem cá, sempre foi assim?
Não. O que você fazia antes? Ah, história é longa, história é longa, história é longa. Temos tempo, né? Vamos lá. Temos tempo. Assim, eu, como grande maioria, né, dos brasileiros, né, assim, comecei empregado, né? Seletista, trabalhando de forma administrativa. Comecei a ter um contato muito próximo, né, com a contabilidade. Era um escritório de um mini mercado. Então eu bem jovem, eu tive um patrão, um chefe sensacional, Almir, o mesmo nome do meu pai, e ele, cara, foi muito assim, aprendi muito com ele. O cara, ele era... Isso aonde que era? No Meier. Ele era proprietário de um mini mercado e também um grande diretor da rede de Angra, né? Na rede de usina hidrelétrica de Angra. Então você vê, ele era funcionário público e empreendedor. E aí, ele, jovem, ele, né, contratou, trabalhei lá com ele um bom tempo, e é onde eu fui tendo maior contato com a contabilidade, com a área de pessoal, e até, fazendo um parêntese aqui, né, lá tinha um contador que dava todo o suporte, é onde eu aprendi muito com ele, e depois, lá na frente, 20 anos depois, ele era contador de uma administradora e a gente entrou lá para fazer auditoria da empresa que ele era contador, o seu Antônio. Cara, é sensacional. Então, assim, como a vida é uma jornada, né? É ciclo, né? Cíclica mesmo. Agora, me diz uma coisa, mas aí você tinha quantos anos nessa época? Eu trabalhei lá de 15 aos 19 anos. Fiquei 4 anos lá. Anos. Comecei com 15 anos, ele me deu oportunidade, foi muito bom, né? E até um pouquinho antes disso, na verdade, né? Trazendo aqui a tônica do empreender, né? A gente escuta muito fora, né? Você começou a empreender por quê, né? A gente empreendeu por necessidade, por oportunidade, por herança, né? Então, assim, eu, com meus 13 anos, né? Minha mãe... sem eu perceber, é engraçado que vai ficando mais velho, vai percebendo assim os sinais, né? Sem eu perceber, ela sempre foi uma empreendedora da costura, sempre trabalhou por conta própria, né? Tendo as agruras lá. E quando foi um período, 13 anos, eu estava lá dormindo, minha mãe, levanta! O que foi, pô? Não vou poder mais ver filme? Como é que é? Levanta! É agora! Eu tô indo trabalhar aqui nessa parte aqui, pegou um pote, um monte de bolo de milho. Falei, você vai vender todo dia, 7 horas da manhã, você vai vender esse bolinho lá na porta lá da indústria ali, pertinho de casa. Eu, né, gostando muito, para não dizer o contrário. E fui lá, foi muita experiência. Foi a primeira experiência que eu percebi o seguinte, né? Você pode... É importante você ter conexão, é importante você ser simpático, atencioso, mas só isso não basta, porque, meu amigo, levei um cano lá, ninguém pagava. Pô, comia e não pagava. Comia e não pagava. Aí foi já o primeiro empreendimento que não deu certo. Falei assim, opa, esse negócio de vender fiado, aí o pessoal saiu, não pagava, enfim. Aí não deu muito certo. Foi o primeiro empreendimento, né? Mas não foi porque eu quis, não. Foi a mãe brava ali, já botando, né, vai pra rua, vai fazer alguma coisa. E assim, às vezes acontece. O importante é que, a partir disso, você não, vamos dizer assim, você aproveite aquilo, um alavancador, e transforme isso, né? Mas o empreendimento... Foi bom começar cedo? Eu vou te dizer, a maturidade, né? E aí a maturidade não tem nada a ver com a idade, né? A maturidade, ela contribui muito, né? Para as tomadas de decisão, para você viver melhor, né? Então, assim, eu acho que começar cedo trouxe essa maturidade. A gente percebendo os jovens de hoje, né? Isso que eu ia te perguntar, assim, eu tenho parentes aqui, né? Assim, eu também comecei a trabalhar cedo, 14 para 15 anos. Então você também mais ou menos nessa idade também. E, por exemplo, eu em casa tinha uma regra. Minha mãe chegou e falou assim: 15 anos tem que estar trabalhando. Aí, viu? Pensei que era só lá em casa. Não, era regra. Vagabundo aqui em casa não. 15 anos tem que estar trabalhando. Era um discurso bem amigável, assim, né? Tinha que ir pra rua trabalhar. E tinha esse negócio, porque ela também começou a trabalhar cedo, os irmãos também cedo, todo mundo começou a trabalhar cedo. A regra era essa, pronto, acabou, né? Natural. Era uma parada natural, né, mano? Apesar, assim, com 14 anos, eu não precisaria trabalhar. Sim.
Depois a gente teve um baque muito grande lá na família. Com 16, obrigatoriamente, eu tinha que estar trabalhando e ganhando. Então, aí mudou a figura. Assim, em 2 anos, a coisa mudou demais. Mas eu, sozinho, comecei a trabalhar com 14. Eu, num curso lá que eu estava fazendo, lá, tal, acabaram me chamando para ser monitor desse curso, depois fui dar aula nesse curso. Então, assim, meio que sozinho eu já comecei a ganhar. Com 14 anos já dando aula, mano. Dava aula de informática. E foi engraçado, porque o cara me chamou para ser monitor. O monitor cuidava dos computadores lá enquanto o pessoal estava estudando. Sim. Aí veio o dono da escolinha, ela falou assim, você não quer dar aula aqui? Eu falei, aula? Mas como é que dá aula? Ele falou, não, eu te ensino. Tranquilo que eu te ensino. Vem segunda-feira aqui que eu te ensino rapidinho. Aí cheguei segunda-feira lá de manhã, eu falei, e agora? Aí ele falou, agora é o seguinte, toma um livro aqui, tem um apagador, o giz, tá vendo aquela sala ali, ó, cheio de gente lá dentro? Eu falei, tô. Eu falei, então, entra lá e começa a dar aula. Eu falei, mas você não falou que ia me ensinar? Jogou assim. Eu falei, você não falou que ia me ensinar? Ele falou, mas tem jeito melhor de aprender do que esse? Vai lá e explica o que você sabe, pode ir, vai. Aí fui, cara, adorei o negócio, comecei a trabalhar. Mas, por exemplo, hoje... assim, eu sinto uma dificuldade de fazer isso com os meus filhos, por exemplo. Apesar do meu filho mais velho com 13 já tá dando sinais que quer já ter o dinheiro dele, quer fazer as coisinhas, quer já se movimentar, ele tem uma vontade muito grande já de se movimentar, assim, a gente não tem mercado mais para isso, né? Criança não pode trabalhar, mesmo que... tem toda a limitação, isso mesmo. Mas como é que é esse teu exemplo em casa aí com teus filhos aí? Teus filhos trabalham? Começaram a trabalhar? Muito do que você trouxe aqui é a realidade, né, Maurício? Primeiro ponto também, assim, a gente acredita que investindo para que ele se prepare melhor, ele, em menos curto espaço de tempo, ele vai ter um rendimento, né? A gente vai assim, prepara ele, porque ele com 25, 30 anos, ele vai ter o rendimento que a gente demorou 15 anos para ter, né? Exatamente. Tipo assim, preparar ele. Também não é só estudar, não. Preparar essas questões mesmo do dia a dia. Mas o que acontece? O meu garoto, eu tenho 3 filhos. Tem um pequeno de 9, o Augusto, o Renan de 18 anos, não trabalha, não tem um ímpeto, né? Eu já trouxe ele algumas vezes aqui para a empresa, no sentido, já percebi que ele tem um senso de organização muito bom, assim, bem organizadas as ideias, assim, enfim. E a minha filha, eu tenho uma filha de 22, ela já empreende, olha só. Na verdade, é aquilo que eu te falei né, tava falando no início da herança, e quando fala herança, não tem nada a ver de passar a empresa, mas essa herança, vamos dizer assim, genética, essa herança de movimento de empreender. E hoje ela empreende, ela tem uma agência de publicidade chamada Cube, né? Então, hoje não, ela já tem 2 anos, já está à frente. E é bacana assim, o movimento que ela está fazendo nas mídias. E um outro ponto também que eu acho mais bacana ainda é que ela foi trazendo parceiros e fornecedores de outros lugares do Brasil. Então, assim, tem gente de Salvador, gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, que trabalham com ela. Então, isso também vai fazendo com que ela vai tendo contato com várias culturas, né? Que a gente sabe, o Brasil, um país continental, em cada região dessa, é uma cultura totalmente diferente. Então, isso aí também faz com que ela se desenvolva. Assim, não precisa responder não, tá? Mas o que não dá o pote de bolo pro teu filho? Boa. Eu não nem responde, porque senão eu vou ser obrigado a responder do meu também. Então não, pula essa. Não, pula. mas vou fazer o seguinte, olha, eu não dei o pote não. Mas ele foi convocado agora por militar. Eita! Aí eu falei assim, te prepara que você vai varrer, limpar, então vai ser o melhor aprendizado. Hoje ele teve lá, teve lá no militar para ser. Então assim, mas se ele não entrar pro militar, com certeza eu vou trazer o pote. Já tá registrado aqui. Muito bom. É difícil. O mundo, assim, me perguntaram esses dias, mas como é que é? Você acha que é mais fácil hoje, mais difícil hoje do que antigamente e tal? Eu falei, não acho nem que é mais fácil, nem que é mais difícil. Eu acho que é diferente. Diferente. Boa resposta. Tem outros problemas, né? Outros problemas, boa resposta. Mas aí, como é que foi? Aí você tava lá no escritório do Mercadinho. Aí teve, né? Foi bom, foi muito bom. E a partir dali apareceu uma outra oportunidade, né? O senhor Oswaldo. Olha só como é que foi. Eu cheguei e tomei a decisão. Eu lembrei agora. Tomei a decisão e falei assim, senhor Almir, não quero mais ficar aqui. Mas, porra,
Não, que isso, cara, você tá indo bem? Eu falei assim, já tô 4 anos e meio, meu ciclo já foi, tudo aquilo que eu tinha que aprender, eu aprendi, eu quero sair. Mas ele foi um cara sensacional, pagou preparatório, enfim, um cara muito bom na minha vida, assim, sou muito grato. E ele chegou e falou assim, cara, aí eu falei, mas eu faço o seguinte, eu não vou sair de pronto, eu vou ficar aqui um período com o senhor, eu não tinha nada em vista, vou ficar um período aqui com o senhor, 3 meses, né, para passar enquanto eu vou buscando. Aí trouxe um rapaz, Adalberto, por isso que eu vou falar o nome dele, que lá na frente tem um... Adalberto veio, aprendeu tudo tal, e ele tocou lá, e eu fui fazer a homologação da minha rescisão, né? Sim, antigamente... não, era no Ministério do Trabalho. Antigamente você tinha que chegar 5 horas da manhã para você fazer a homologação aqui no centro da cidade. E aí eu cheguei e falei assim, aí o Adalberto, que era o meu homologador, e eu que ia ser homologado. E ele morava em Nova Iguaçu. Aí eu cheguei e falei assim, Adalberto, faz o seguinte, cara, você mora muito mais distante, deixa que eu chego antes lá na fila, eu vou chegar antes na fila e marco o lugar lá, fica tranquilo. Aí fui. Por ter essa atitude, né? Aí é importante, né? A gente ter sempre a atitude de contribuir com o meio, enfim. Se puder fazer, ajudar, ajuda, né? Como você faz muito bem. Então eu cheguei lá na fila. Quando eu chego na fila, o senhor Oswaldo estava na fila, um contador, tinha uma empresa de contabilidade e ia homologar uma pessoa. E aí eu comecei a conversar com ele, eu sempre, assim, tive essa parte da comunicação tranquila, fluida, né? Conversando com ele. Você já conhecia ele ou não? Você já conhecia? Não conhecia. Na fila ali, batendo um papo ali. Batendo um papo, aí ele falou assim, mas o rapaz não chegou, né, pra te homologar, pra você homologar, né? Eu falei, não, eu sou o homologado. Ele, o quê? Você chegou antes do... Eu falei, não, aí eu contei, falei assim, aí o que você faz? Aí eu falei assim, você quer começar segunda-feira trabalhando lá no escritório? Ele te fez na fila na fila do desemprego. Eu não tinha nada previsto aí na fila por ter ido antes. Você vê como é que conspira, né? Aí ele falou, olha, tem uma oportunidade de departamento pessoal e, cara, eu preciso que comece pra ontem. Eu falei, pô, cara, eu tô trabalhando há 4 anos e meio, tá? Um tempo que eu não tive... Você me dá uma semana só? Aí me deu uma semana, deu aquele repousozinho de uma semana. Se organizar, né? Só pra se organizar, receber as coisas e comecei trabalhando lá. O senhor Oswaldo, um cara sensacional, ele também é um cara muito comercial, muito conector, né? Então, onde ele chegava, ele se fazia presença e eu comecei a trabalhar lá com ele. Aí comecei a trabalhar com ele, foi muito bom, assim, um período muito rico, né, de conhecimento. Eu não tinha tantas experiências no mini mercado, como era um mundo muito pequeno, então ali eu tive que atender várias empresas, aí comecei a entender de imposto de renda, comecei a entender de várias situações de parte legislativa muito mais a fundo, da área de pessoal. Mas isso você não tinha feito faculdade ainda, essas coisas, nada? Não tinha feito. Na verdade, nessa época, eu já era formado em técnico de contabilidade. Eu esqueci desse... Entendi. Eu era formado... O segundo grau no segundo grau técnico, é isso, né? Isso, técnico de contabilidade. Eu me formei lá. E aí, a partir dali, eu tive um pouco, né, de conhecimento, mas eu me aprofundei mais na área de departamento pessoal. Uma área, assim, onde eu trabalhei lá com ele. Mas muita coisa que você aprendeu foi no dia a dia, não foi? No dia a dia. Aprendi lá com ele. E legislação na raça, assim. Foi muito bom, porque aí é muito do que você falou, né? Da situação diferente. Acaba que antes, né, na nossa época, a gente aprendia muito na prática, né? Hoje eu acredito que está muito esse lado da teoria, então é importante dar essa mesclada, né? Prática com teoria, né? E aí, a partir dali, eu comecei a trabalhar lá e entrei na faculdade, de Ciências Contábeis, que eu ia fazer direito tributário, mas tomei bomba nas provas, não passei na pública, no vestibular. E na hora que eu encontrei com o meu professor de segundo grau técnico, encontrei ali no Meyer, na passarela, e eu, super triste, não tinha passado. Aí ele falou, Dilson, por que você não faz contabilidade? Eu falei, professor, já fiz técnico, vou fazer ciências contábeis. Não, aí eu falei, rapaz, você foi tão bem, eu percebia que você participava, não sei o quê. Isso quase um ano depois que eu encontrei com ele, eu falei, tem uma faculdade Moraes Júnior, uma faculdade do Instituto. Aí eu falei, não consigo pagar, professor. Vou pagar a faculdade como? Aí ele, não, cara, lá é um instituto, os valores lá são muito em conta, e tinha realmente um processo seletivo bem grande, né, para entrar à noite, principalmente. Aí eu passei e entrei para Ciências Contábeis. E nesse meio tempo,
nesse meio tempo, um amigo meu que trabalhava no banco, né? Trabalhava no banco na época, o Banco Bamerindos, falou assim, poxa, Dilson, abriu vagas aqui, você está cursando superior, você vê, foi tudo engatilhado. Poxa, o que você acha de você participar? Eu falei, agora. Aí a remuneração era 3 vezes maior do que eu ganhava lá no escritório. Aí quase não... Como é que vai negar, né, Maurício? Aí eu fui lá, fiz a inscrição, fiz todo um processo seletivo no mesmo dia. E foi assim, o dia inteiro ali na cidade de Lima, 147, ali perto da rodoviária. Foi um processo aí, fui passando e fui ficando. Aí no final ficamos em 3. Aí chegou no final, ele falou assim, agora vocês estão habilitados, uma agência vai chamar vocês, vai chamar um de vocês 3 para escolher. Aí eu, caramba, passei por tudo isso, vou chegar na agência para me escolher. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Mas dentro de 3 meses, falou mesmo assim, dentro de 3 meses, eu falei, brincadeira, que frustração. Aí, cara, na semana seguinte, me ligaram, falaram, tem uma oportunidade, né? E eu esqueci um negócio que eu não poderia esquecer, né? A patroa vai falar. No meio desse tempo, eu me casei. Eu me casei muito jovem. Entendi. Olha só, desculpa aí, Ana. É porque acho que é o lado profissional, entendeu? A gente não tá falando de pessoal. Saiu bem. Assim, a gente edita essa parte aqui, sem falar que lembra dela antes. Amiga é pra isso. Aí eu me casei, entendeu? Casei bem jovem, casei com 22 anos, então assim, eu tava casado. Aí, cara, eu fui lá pro processo seletivo. Por que eu tô falando isso? Você vai saber. Entrei no processo seletivo lá numa agência bancária, fui lá trabalhar lá. Quando eu fiz fazer o processo, eu fui um dos selecionados. Quer dizer, uma situação que eram 3 meses e em 2 semanas eu tava efetivado. Então, assim, é importante, né, você fazer a sua parte, porque os demais etapas acontecem. Então, fazer a sua parte é o mais importante, que participou todo do processo, enfim, faça a sua parte. Isso é uma das coisas que eu posso dizer aqui, né? É o poder do movimento, né? É o poder do movimento, como você bem disse. Né? Antes da gente gravar, a gente começou a falar sobre isso, né? Porque, olha que engraçado, vendo agora, a gente consegue ligar esses pontos, né? Olhando para trás, a gente consegue ligar. Mas assim, se você tivesse dormido mais tarde aquele dia e não tivesse na homologação, você não ia conhecer, né, o teu chefe, você não ia aprender coisas novas ali. Se eu estivesse passeando pelo Meyer, porque na época eu estava trabalhando no centro e encontrasse o meu professor... Não ia fazer o curso, então, não ia assim, estar na faculdade. Entrou na faculdade, né? Encontrou o professor, né? Vamos lá, faz o processo seletivo. Foi lá com empenho, foi lá, fez. Casou nesse meio tempo, aí assim... Muda, né? Querendo ou não. Muda. Outras responsabilidades, né? Então você tem que prover. Então, enfim, esse movimento. E lá no banco, depois que eu passei pelo processo seletivo, me lembro, acho que era Nilson, Lourinho. Abriu muita poupança do Bamerindos lá. Muita? Como é que é o nome? Tinha até uma musiquinha lá. A poupança Bamerindos continua no Eu entrei bem no período da transição, quando o Bamerindos foi vendido para o HSBC. Então, assim, eu fui uma das últimas turmas do Bamerindos e quando eu entrei, praticamente já entrei como HSBC, o Hong Kong Shanghai Bank. Então, assim, logo na sequência. Então, eu não tive muito essa cultura do Bamerindos, mas sem dúvida, no dia a dia, aquilo ali ficava na gente, né, na TV, era muito nessa linha. E, cara, quando eu cheguei lá, depois o Nilson, né, que fez o processo seletivo e me escolheu, ele falou, Adilson, vocês 3 eram muito equivalentes, vocês tinham skills, né, tal. Sabe por que eu te escolhi? Aí eu falei, por quê? Porque você era casado. Aí eu falei, sério? Eu falei, ó, já ganhei um ponto, patroa aí, ó. Era casado. Aí eu falei assim, porque o casado tem um compromisso, PPP. Eu falei, rapaz, olha só que bacana. Já ganhei, já levei uma vantagem. É um bom critério, né? É um bom critério. E aí, poxa, eu achei assim. E foi legal que ele falou assim, eu perguntei, né? Ele foi lá e falou de pronto. Rapaz, aí ali no banco, né? É importante também você ser esse ponto assim de você ambição. Não é ambição de medir, mas você tem que ser ambicioso, você querer crescer, né? Querer crescer, você tem que ter ambição. Né? E eu ficava ali no atendimento, eu comecei no atendimento no balcão, né? E aí eu olhava aquela mesa lá no fundo, rapaz, os gerentes sentados, aquilo vitrificado, ali bebendo um cafezinho com o cliente sentado. Eu falei assim, rapaz, é aquilo que eu quero. Esse negócio de ficar aqui em pé no atendimento o dia inteiro aqui... Era aquele aquário ali, aquele tá ali. Era aquele aquário, o peixe tá querendo ir para aquele aquário. E aí, rapaz, em menos de um ano, aí eu criei uma estratégia mental, né?
que aí que entra também muito essa questão do complementar. E cada vez mais, né, isso foi aparecendo na minha vida, né? Quanto é importante os complementares na sua vida. E ali, cara, eu tinha uma chefe, minha chefe direta, ela chegava, toda essa parte burocrática, tentei lembrar o nome dela aqui, mas não estou lembrando. Toda essa parte burocrática, ela gostava de fazer, mas ela odiava vender. Isso deixa comigo. Opa! Quem vendeu o bolo na porta da fábrica, bicho? Olha como é importante, né? Olha a importância. Você falou tudo, olha a importância. A escola que você teve. E eu criei uma regra mental, era assim, ou 3 minutos, ou ele era atendido em 3 minutos, ou ele comprava alguma coisa. Ou ele era atendido em 3 minutos, ou ele tinha que comprar alguma coisa. Ou seja, o cara que não comprava, você já descartava rápido, porque... Passava pra ela. Ritinha. Rita, o nome dela. Ritinha, por isso que eu passava pra ela. Esse aqui precisa resolver um problema, então Ritinha resolve bem. É grave, vai demorado, ela resolve bem. Esse aqui quer comprar coisas novas aqui no banco, quer aplicar um dinheiro, tá? Esse aqui deixa que eu assim, você tem filhos? Aí entrava, você tem filhos? Imagina na sua, se você perder você, como é que ele ficaria? Enfim, aí entrava aquela... do HS. Aí rapaz, eu sei que Aí comecei a arrebentar na venda de título de capitalização e seguro. E aí o que eu fazia? Porque ela também tinha meta, é aquilo, ao complementar. Muitas dessas vendas eu passava para ela. Ela ia lá e botava a matrícula dela. Dividia com ela, porque ela justo, né? Ela, minha chefe, me dava a minha oportunidade de eu poder vender ali. E, cara, com um ano no atendimento, me foi dada a oportunidade de passar de um processo seletivo interno e fui para gerência. E ali, a partir dali, foi muito bom, tive bons professores e também tive um movimento importante. Olha, você falou da conexão, o que eu fiz? Eu percebendo uma oportunidade que o banco, na época, criou, que era transformar a conta benefício do aposentado em conta corrente sem ele pagar um centavo de taxa bancária. E aí, o que eu fiz? Fui no posto do INSS, naquela época, né? Fiz um levantamento e eu peguei todos os aposentados que tinham aquele target que o banco queria e fiz uma carteira de cliente de quase 200 clientes só aposentados. Essa atitude era tua. Minha. Ninguém chegou pra você e falou, Adilson, vai lá vender bolo pra esses caras. Não, essa atitude era tua. Foi. A área de departamento pessoal me deu esse insight da questão do INSS. Por isso que você falou dessa cadeia, né? Então, assim, caramba, como é que eu consigo isso? O benefício na época, né? E no final não teve. Eu cheguei com uma caixa de bombom e dei pra menina do INSS. Aí ela me deu uma listagem dos aposentados, aí eu batia, todo mundo conversava. Hoje já não pode, né? Você tem a Lei Geral de Proteção de Dados aí. Um monte de regra. Hoje eu já não teria essa carteira, mas assim, foi outros problemas, né? Outros problemas, né? Não tem mais fácil nem mais difícil, é diferente, né? É diferente, é diferente. Então, assim, e ali na agência eu era reconhecido como o gerente dos idosos. Então, cara, não tinha melhor cliente para comprar produto, porque os produtos que eles queriam também é aquilo, um exercício que sempre busquei, não é empurrar. Na verdade, é sempre entender o que precisava. Então, às vezes, precisava de um... Eles não tinham apoio para consertar as questões de luz, desencanamento. Então, colocavam um seguro com apoio das pessoas. Então, assim, cara, eu arrebentava lá na parte da minha carteira. E fiz um processo seletivo interno e fui para uma outra área de gestão externa, gerente externo. Também melhorou muito a remuneração, mas hoje mesmo eu estava fazendo um processo seletivo com a SDR, eu brinquei com ela, até contei essa história para ela. O que aconteceu? Porque agora, 25 anos depois, o banco que ela trabalhou fez o mesmo erro do que o banco que eu trabalhei 25 anos atrás. Olha só, eles tinham um projeto de 3 anos, contrataram quase 100, na época era telemarketing, não era CSDR, 100 pessoas de telemarketing e 70 gerentes. Eles pegaram gerentes de várias agências, fizeram um processo seletivo e 70 gerentes. Cara, é um projetaço de 3 anos. Em 6 meses acabou. Não tinha mais nada. Deserto. Foi mal mensurado, porque era um projeto de milhas, cartão de milhas. Então, enfim, foi mal mensurado, mal estruturado. E agora, por exemplo, ela contou de outro banco que ela trabalhou que aconteceu a mesma coisa. Eu falei, 25 anos depois. Então, expectativa alta demais. Aí fizeram isso. Cara, tava mandando embora todo mês um gerente embora. Eu falei, pô, próximo mês sou eu.
E no banco, né, tem muito isso também. Enquanto você tá no banco, na vida também, né? Mas ele é mais, vamos dizer assim, incisivo, ainda mais se você estiver numa área que você não está ali há tanto tempo. Então, acaba que é aquele período curto do teu retrato. E aí, cara, ali no banco você era uma matrícula. Inclusive, lembro dela até hoje. 286-2425. Mas aí, te mandaram embora ali? Não, sim, me mandaram embora. Mas nesse processo de mandar embora, o que eu consegui? O senhor Oswaldo, né? Eu estava concluindo, tinha acabado de concluir a faculdade. O senhor Oswaldo, meu segundo empregador, chegou e falou: Adilson, o que você acha da gente, né, se tornar sócio, trabalhar aqui no escritório, Eu tinha acabado de me formar, tinha 6 meses, e tinham acabado de me mandar embora, né? Mas você nunca tinha perdido contato com o seu Oswaldo, é isso? Não, nunca tinha perdido contato com ele. Entendi. Sempre. Teve o contato ali. A vida, antigamente era mais difícil essa questão dos contatos, né? Mas desde sempre o relacionamento é tudo, né? Você vê, desde... Quando é que a gente conhece? Desde 16 ou 13? Agora tá até... 14. Desde 2013, 14, né? Lá no Rio na Centro, feira... ali, né? Rio Centro, na feira. Então, assim, hoje está muito mais WhatsApp, tudo mais prático, mas esses contatos é sempre importante você manter e sempre ajuda, né? E ele chegou e falou: Adilson, aí, enfim, a gente se encontrou, ele topou, eu falei, defini alguns critérios, né? Um deles eu acredito muito nessa questão da energia, nesse ponto assim, então eu falei, olha, a gente tem que ir para um outro ambiente, né? Montar uma empresa nova. Começar tudo de novo. Começar tudo do zero. Não quero, por quê? Que era um escritório de contabilidade. A ideia era um escritório de contabilidade e também mas tinha assim... cliente já ou não? Tinha cliente, mas não era esse maná todo, não. Então, assim, tava 10 meses de aluguel atrasado, enfim, todo uma... benefícios de funcionário, enfim, era já um grande desafio ali. Coisinha básica, né? Mas era um pequeno escritório, então eu falei, cara, eu vislumbrei, falei, vou para ali, vou para cima, né? E o primeiro desafio foi isso. E foi bom a época do banco, porque primeiro essa visão é empresa contábil, não é escritório de contabilidade. Então, uma empresa ela tem que ter as normas, tem que dar rentabilidade, enfim, tem algumas questões também de atendimento ao cliente, né? Tudo isso você trouxe da experiência do banco. Total. O HSBC foi uma escola. A HSBC, cara, quando eles vieram de lá, compliance, hoje que fala tanto de compliance, 25 anos atrás eu tive contato com compliance, que a faxineira, se fizesse uma coisa errada e o presidente fizesse uma coisa errada, era mandado embora baseado naquilo ali. Eu adorava isso, esse equilíbrio, né? Te dar segurança para as decisões que você tem que tomar. Então, assim, e ali eu tive que negociar com vários clientes que eu falava, mostrava lá, cara, não dá resultado. Se você quiser continuar com atendimento, a gente vai ter que pelo menos aumentar um pouquinho. Então, naquela época, 20 anos atrás, que foi em 2002, né? Cheguei e falei, eu vou demitir alguns, outros ficaram, e dali a gente seguiu. Foi muito bom. Você entrou nessa sociedade já com essa visão, né? Já. De entender a carteira de clientes e falando, olha, esse aqui Primeiro a gente paga para trabalhar, né? Esse aqui dá lucro, esse aqui a gente mantém, esse aqui vamos ver se a gente equilibra. E você tinha já esse tino comercial, né? Para poder... Financeiro, comercial. Tino não, né? Mas você tinha esse aprendizado, né? Você já tinha vivenciado essa parte comercial, tudo, e falou, não, e o banco incentivava muito esses caras. E o banco a gente treinava muito, tinha muito treinamento na área comercial. Na época, eu fiz um treinamento lá que eles deram, cara, foi sensacional. Passei uma semana de imersão, Professional Selling Skill, era até um treinamento até europeu, era uma coisa assim, sensacional o treinamento, e assim, isso foi, assim, a gente foi cada vez dando o nosso melhor, né? Você vai se aprimorando, então foi muito importante esse período. Nesse primeiro negócio aí que você teve, nesse primeiro escritório contábil, né? Dava para tirar um dinheiro já ou foi apertada a coisa? Como é que foi isso? Então, no início, né? No início, aí que entra muito essa questão da parceria, e por isso que até hoje nós temos um grau de amizade gigante. Eu e o seu Oswaldo completou 70 anos ano passado. Então assim, cara, você não vai acreditar. Tinha momentos que ele chegava assim, Adilson, tira você. Eu vou. Tipo assim, a relação ficava 80-20. 80% fica para você, eu fico com 20%, eu me viro aqui e tal. Ele, na época, ele tinha um trabalho público, né, também. Então, eu seguro aqui, vai lá. Então, tipo assim... Tira pra pagar tuas contas aí. Tu tem família, vai. Então, assim, entra muito essa parceria, né? Mas você sentiu muita diferença?
É o compromisso do porco? Tá comprometido e o... né? Comprometido e o da galinha. Mas você sentiu essa diferença do emprego pro negócio? Muito. Como é que dia 27, todo mês, batia lá aquele salário na minha conta, com o meu ticket altíssimo, que lotava a geladeira. o meu ticket dava para lotar 2 geladeiras. Então, tipo assim, rapaz, aí quando eu bati a meta, então, putz, grila, aí eu falei, mas só que é aquilo, né? A situação, ela não se mantém, então você tem que se reinventar. Não adianta, né? A gente tem que falar, cara, eu já tive isso, eu quero ter de novo. Então, assim... Mas né? Vem cá, olha só, isso aqui é importante, ó. Você saiu com quantos anos do banco? Eu tava em 22, em 2002 eu tava com 27. Olha só, né? Muito jovem, né? Garotão ainda, 27 anos, jovem, recém-formado, uma baita experiência, porque, né, apesar de jovem, você começou cedinho, você começou com 15 lá, 14, 15 anos. Então, você já tinha uma jornada, já tinha muito conhecimento acumulado ali, né? Já tinha muita coisa. Era um cara esperto, então, ou seja, 27 anos você estava no auge. Por que você não rodou mais um ciclo no corporativo? O que te chamou ali para... Boa pergunta. Rapaz, foi um misto de muitas situações, né? Trazendo aqui à tona, por exemplo, o meu avô, né? Meu avô trabalhava na roça, né? Tirando leite. Parecia até o Popeye, né? Com aqueles braços ali. Todo dia, 5 horas da manhã, tirando leite para poder vender, comercializar aquilo. E então, assim, já era um exemplo, né? O período que eu fiquei lá 2 anos com ele, assim, um exemplo de, cara, tem que, né? A gente consegue empreender, consegue realmente tirar recursos, né? Fazer negócios com os recursos que tem. E depois eu tive contatos, né? O meu tio também começou com um bar muito jovem e hoje ele tem uma padaria gigante e conseguiu, né, criar 6 filhos. Alguns seguiram segmentos, enfim, também empreendendo com tatuagem, empreendendo com padaria. Então, assim, acaba que a família, né? Tem uma tia que tem uma ótica. Então, assim, acaba que a família da parte da minha mãe, ela foi muito, assim, voltada para empreender. Né? Então, aquilo que você via no teu dia a dia. Então, aquilo ali já não era uma coisa estranha para mim empreender, né? Hoje a palavra bonita, empreender, mas não era estranho. Mas não era estranho. Ah, caramba, vou sair daqui da minha segurança. Não era estranho. Era uma coisa possível, né? E outro ponto também, eu tinha acabado de me formar e me incomodava muito, assim, né? Assim, caramba, eu me formei, acabei que eu não fiz estágio, porque eu trabalhei no banco, então não deu para fazer estágio, me aperfeiçoar naquilo e vamos dizer assim... Mudou de área, né? Mudei de área, eu tava eu fui pro banco e tirei o canudo. Então, assim, me incomodava muito eu ter estudado, na época o MEC mudou, fez em 5 anos, em vez de 4, foi a única turma que fez 5 anos, mas tudo bem. Aí eu fiz em 5 anos, cara, com aquele canudo na mão. Então, assim, eu falei assim, cara, a fome com a vontade de comer. Então, assim, eu falei assim, uma oportunidade, eu vi como uma oportunidade, sem dúvida, troquei muito com a minha esposa. Isso que eu queria saber, né? Imagina, você chegou em casa e falou assim, então, eu tenho 2 notícias, né? Uma que eu fui despedido, né? Acabou, o banco acabou, vale refeição já acabou, não tem mais, né? Que bônus, foi embora, né? PLR maravilhoso. Aí ela deve ter falado assim, não, tudo bem, querido, você arranja outro emprego. Aí você falou, não, então, esse é o segundo assunto. Vou montar um escritório, vou juntar com o meu antigo chefe que tá cheio de pepino, tem um passivo gigante, a gente vai resolver. Como é que foi a recepção em casa quando você falou, vou empreender? Rapaz, você usou essas palavras, né? Empreender é muito da moda agora, muito da moda, né? Vou abrir um negócio. Vou abrir um negócio, trabalhar por conta. Tá na hora. Trabalhar por conta, assim, cara, uma coisa assim que eu posso agradecer muito, assim, ela sempre foi muito parceira, ela sempre foi muita, assim, olha, você quer fazer isso? Eu confio muito em você, eu sei que vai dar certo. Então, assim, essa confiança, né, esse apoio, ele é muito importante para a tua tomada de decisão. Então, assim, cara, ela de pronto, não vou te dizer, nem titubeou, ela sabia que ia ser difícil, é um outro modelo, mas
ela também trabalhava, então isso aí, vamos dizer assim, deu uma segurança ali. Todos os ovos não estavam numa cesta, né? Então, assim, ela trabalhava bem um bom tempo na empresa. E seus antigos colegas de banco, quando você falou assim, vou montar uma empresa, trabalhar aqui, e também apoiaram, assim, também? Como é que foi? Eu vou te dizer, assim, eu não tenho eu tenho o Marcos Lopresti, tinha, assim, vários colegas, assim, engraçado, né? Aquilo lance das conexões. Antigamente era como é o nome daquele negócio antes do Facebook? Era o quê? Aquilo? Orkut. Então, assim, acaba que as conexões, né? Como o tempo vai passando, pode ser sincero, eu não me lembro dos relatos, assim, dos colegas, como é que foi. Muitos, assim, eu vi que apoiavam, inclusive, teve pessoas que eram gerentes, indicou clientes para contabilidade. Legal. Então, assim, porque eles eram gerentes, aí como começava a comentar que não estava satisfeito, indicava para mim. Então, assim, teve algumas situações nesse sentido, mas eu não me lembro, sinceramente, como é que foi. E eu também vou te ser sincero, eu não sei se eu estava pouco me lixando também. Eu já tinha tomado a minha decisão. Mas vamos lá, vamos dar saltos aqui agora, né? Então, aí beleza, saltos. Montou. Como é que chamava esse escritório? Já era... Não, era o sobrenome nosso, né? Couto e Machado. Ficamos 8 anos juntos, né? Sim. Saímos de um andar, a gente estava num andar, e conseguimos, né? As coisas foram dando certo, chegamos a ter 23 funcionários e metade do andar ali na Santa Luzia. Aí, 8 anos juntos, 2002 até 2009, por ali, a gente estava juntos. E a partir dali, né? Já tinha um tempo, na verdade, que a gente estava em desequilíbrio, né? Assim, fechamentos comerciais que a gente estava muito aderentes, a gente não estava dando certo. Então eu cheguei e falei assim, cara, não adianta fechar contrato com um cara vai pagar R$1 e eu vou gastar assim, tipo assim, desde o início, aquilo que fez lá atrás, ele, muitas das vezes, eu não perco um negócio. Ele chegava assim, Adilson, eu não perco um negócio. Só que quem perdia sim porque trazia com onerosidade, então não valia a pena. Na hora que você fazia a conta ali, você fala, não, era preferível a gente perder esse negócio sim. Esse negócio, exatamente. É melhor essa taxa de conversão e não tá ajudando, não. Deixa eu só fazer um parênteses nisso, porque isso é muito importante, né? Porque hoje, quando eu atendo alguém que está querendo empreender, tudo, eu falo assim, no começo, escolhe um nicho, um só. Atende um tipo só de cliente. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não posso, eu tenho que atender um leque grande. Eu falei, então, se você atender um leque grande, você vai gastar muito tempo, muito esforço, muita energia, muito dinheiro e tal, e muitas vezes não vale a pena atender esse grupo grande de clientes. Vale a pena você se concentrar só ali nos melhores, ali, principalmente no começo. Depois que você tiver mais fôlego, você até aumenta, né? Aí a pessoa fala assim, não, mas eu vou perder a oportunidade. Eu falei, não, meu amigo, não vai perder a oportunidade, porque na hora da matemática ali, você vai ver que era muito bom você ter perdido aquela oportunidade ali, era ótimo você ter perdido aquilo, mas como você não perdeu, você vai ter um ônus agora em pagar isso, né? Muito então, assim, por aí. Provavelmente o banco te ensinou isso, né? Cliente que era... Você mesmo falou, né? 3 minutos, vai comprar alguma coisa? Não vai, então... Né? Lembra, né? O target também tinha que ter uma remuneração X. Se você não tem aquela remuneração, nem fala, fecha logo a porta, né? Não vai, porque você tem que ir fechando as janelas para entrar na porta. Então, vai fechando as janelas. Você sabe que isso já tem bons anos. Eu queria trocar de carro, aí eu fui com meu filho em umas concessionárias. A gente foi dar umas voltas, assim. Sim. A gente entrou em algumas concessionárias, assim. Aí eu entrei em uma que o cara olhou e mirou no meu filho, né? Meu filho na época tinha, sei lá, uns 10 anos. Aí ele mirou no meu filho e falou assim, não vieram trocar de carro? Não, vieram no lugar certo. Vou te mostrar o carro dos sonhos. Vem ver o Bumblebee. Era um Camaro amarelo ali, né? Olha só, eu acho lindo. Mas eu não vou comprar um Camaro amarelo. Se eu aparecesse aqui em casa com um Camaro amarelo, minha esposa fala, o que é? Tá com crise de meia-idade? O que tá acontecendo? Né? Assim, não era o que eu tava disposto a comprar. Não tinha o dinheiro para comprar um Camaro amarelo. Não era. Eu não era target daquele carro. Entendeu? Eu queria um outro. Queria um carro grande, de família, para caber todo mundo. Cadeirinha de criança, berço, já tinha um pequenininho também, então tinha um bebê, então eu precisava de um carro que coubesse... Família, né? Não era pra solteiro, era pra família, né? E o cara gastou um tempo com a gente lá, não, vem aqui ver o carro, vem aqui, não, liga o carro, entra aqui, sente um... Meu filho já tava desconfortável. Ele olhava pro carro e falava, não, é legal, é bonito. Liga aí, pai. Pô, vamos dar uma volta. Eu falei, não vou, não quero. Aí tem que perguntar, você é vendedor ou promotor? O cara errou totalmente o target, né? Devia ter outros caras ali que iam caber ali direitinho, né? Aí eu acabei que não olhei mais carro nenhum. Acabou perdendo.
Aí eu fui em outra. Aí quando eu cheguei na outra, o cara virou e falou assim, o que eu posso te ajudar? Eu falei, olha, eu vou ser específico com você. Eu preciso de um carro que tenha 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, assim, entre o banco de trás e o assento lá atrás. Aí ele achou estranho e falou, mas por quê? Eu falei, porque meu filho tá crescendo e tá me chutando. E tem já outro pequenininho. Então, assim, a parte de trás, o banco de trás tem que ser grande. É isso. Ele, peraí, eu tenho carro pra você. Aí ele foi lá mostrar o carro que era. Ele pegou uma fita métrica ali pra medir e falou: aqui, ó. Não, tem 1,30 m, eu acho. Negócio assim, ó. 1,30 m, ó. Dá pra sentar, fica, empurra aqui. Não, é esse. Entendeu? E o anterior você chegou a falar alguma coisa a respeito disso? Não deu tempo. Na hora que eu entrei, o cara já me empurrou o Bumblebee lá, me empurrou. Aí eu falei, é esse, tá bom, é esse. Vamos ver, né? Cabia no bolso, né? Aceitava o outro como troca, né? Quer dizer, comprei por conta de uma característica, uma necessidade, na verdade. Não era nem uma característica, uma necessidade. E o outro queria me enfiar E aí o vendedor aí utilizou aquela máxima, né? 2 ouvidos e uma boca, né? Então, assim, te escutar para entender realmente a sua necessidade e a partir dali é muito por aí. Provavelmente ele desovou um carro lá que devia estar encalhado, entendeu? Porque não é nem o mais bonito, né? Era o mais, né? O lançamento. Mas era o que você precisava. Era o que eu precisava, né? Então, assim, ele acertou em cheio. Bacana. Mas me conta, aí você ficou 8 anos lá. E a partir dali, né? Dali o que aconteceu? Né? A gente tomei a decisão de não continuar, né? Cingir a sociedade. Sim. Fiquei com 30% da carteira e continuei. Aí eu montei, né? E essa saída foi tranquila? Essa foi no início, assim, o que eu fiz, né? Eu montei todo um detalhamento de como é que estava o negócio. Eu tinha uma noção exata dos números, né? De que representava, quem é que já estava com ele antes. Eu fiz assim, eu fui muito transparente no modelo e eu que saí do ambiente. Então, assim, deixei todos os equipamentos lá. O empregado que ele escolhesse, ele ficava. Ele acabou não escolhendo os melhores, porque era o dia a dia, era comigo, então eu acabei também me beneficiando. Então, assim, eu fiz todo o movimento no sentido de ser fluido, sem né, nenhum tipo de atrito. E na verdade, eu peguei um financiamento na Caixa Econômica na época, isso em 2009, 2010, R$37 mil, eu me lembro como hoje, e equipei o escritório com um equipamento mais top todo e parcelei. E vamos para frente, assim. Perder de vista. E eu falei, cara, fica com tudo aí, já estava usado, enfim, dividi pouco, né? Miséria é bobagem, então... Já vejo de novo, chegando em casa, falei assim, então, tem uma notícia para te dar. Ainda bem, ela estava empregada também, então assim... Não tem mais empresa, não tem, acabou, a gente separou. Não tem mais nada. E agora? Não, e agora que eu vou pegar um empréstimo pra gente fazer... Boa, né? Tem uma carteira de clientes aqui, isso projetado, aí tem que ter uma boa também lábia, né? Tem que ter uma lábia. Então, assim, mas em 2 anos eu já estava tendo a mesma rentabilidade que a anterior, com menos clientes, com menos funcionário, então assim, consegui aplicar... O negócio estava mais eficiente agora. Né? Consegui aplicar um conceito que há muito eu já vinha buscando, então assim, deu muito certo, peguei contratos também. Foi um período muito de pujança, né? Em 2011, 10, 11, a gente pegou uns contratos com o Grupo Fleury, uns contratos bem top. Laboratório, fizemos o processo da decisão, fusão com a DOR, né? Com a Labs DOR. Então, assim, foi um trabalho muito bacana. Começou pequenininho e depois exponenciou, né? Então, assim, deu muito certo. E ali eu comecei a ter outros tipos de problemas, outro tipo de dificuldades. E aí o mercado estava muito aquecido, então tinha uma rotatividade grande de mão de obra, e a mão de obra estava cara. Então, assim, eu estava tendo esse tipo de dificuldade também, essas questões de geração Y, geração J, enfim. Eu também já não estava conseguindo realmente envolver, né, as pessoas ali do processo. E aí estava conversando no churrasco com o Hélio, você conhece o Hélio, meu sócio, e ele falou, Adilson, eu acho que eu posso te ajudar nisso aí. E aí ele veio, cara, e quando ele veio foi, assim, tranquilidade total, que trazia as 3 pessoas melhores para só entrevistar e escolher. Você ficava até em dúvida, caramba, eu fico com esse, eu fico com esse. Antes era um processo gigantesco, fila na porta, tu entrevistava um monte, não pegava nenhum. E aí eu falei assim, caramba, isso é muito bom. Isso é muito bom. Aí levei ele, o Hélio foi no SESCOM, né, Sindicato dos Empresários de Contabilidade. Chegando lá, ele fez uma palestra sensacional, impactante. E lá tinha empresários que não tinham nenhum funcionário e tinha empresários com 200 funcionários.
e ele impactou todos da mesma forma. Eu falei, opa, saiu uma oportunidade. Então, ali naquele momento, e aí, né? Peraí. Aí você tava no churrasco. Aí eu falando, reclamando, né, sobre essa dificuldade de pessoas, aí o Hélio, pô, cara, acho que eu posso te ajudar. O Hélio é meu concunhado, né, e eu posso te ajudar, cara. Eu trabalho com isso há um tempo e tal. E aí, a partir dali, ele começou a fazer meus processos e uma coisa que ficou muito clara, eu gostei muito dessa ética dele, né? Ele fazia na hora do almoço, alugava a sala no final do dia para fazer os processos, e assim, e muito, né? E todas as vezes que eu percebi... Que ele estava trabalhando, e ele não utilizou, sempre não utilizou nenhum tipo de, vamos dizer assim, estrutura da empresa dele. Então ele, cara, bem ético, então isso ali me chamou a atenção, né? E a partir dali ele começou, foi muito bom contar com ele, né, nos processos. E aí eu convidei ele para o Sescom, para ele fazer uma palestra lá no Sescom, e ele foi muito impactante, e dali foi onde virou a chave. Eu falei assim, caramba, em vez de empresário contábil, eu acredito que eu posso, a partir de agora, realmente me tornar exclusivamente empresário, né? Eu falei assim, opa, o empresário de hoje, né, donos dos negócios, tem sempre essa dificuldade, são relacionadas à gestão, como também a gente. E ali, gente e gestão, e aí o empresário dá o seu melhor. E a partir dali a gente começou, negociou durante 11 meses, eu e ele, né? Na época ele estava para se casar, aí eu brinco com ele, eu falei assim, ó, o primeiro pacote de Cancún, você foi antes de mim? Eu falei, ele fica rindo, ele falou, pô, agora eu sei, você me enganou. Eu falei assim, ó, cara, vai pra Cancún, tira suas férias lá, seu lua de mel lá. Então, primeiro pacote que eu fechei aqui, num programa que eu tinha de viagem, ele que foi. Aí eu falei, opa, agora quando ele voltar, ele vai aceitar, né? Aí voltou, quando voltou, a gente começou a qualitar recursos humanos, né, na época, e foi um desafio grande. Aí, o que aconteceu? Eu voltei aos velhos tempos, vender. O escritório, a empresa contábil estava bem ajustadinha, estava as coisas funcionando, e eu fazia o papel de venda do recursos humanos, justamente seleção. Foi lá onde a gente conseguiu lá atrás, Leroy Merlin, Redditor, Burger King, cliente até hoje, né, em 2012. E aí ele fazia a entrega, eu vendia, ele entregava, né? E aí a gente começou, assim, as coisas foram acontecendo. 2017, né? Nós tínhamos uma unidade no centro, que era de recursos humanos, e nós montamos no centro por isso mesmo, porque os candidatos, desde sempre, nós vimos como cliente. Ele é um cliente que não paga, mas ele é um cliente, então a gente tinha que dar condições. Então o centro era um local que era de fácil acesso, a gente também dava reporte negativo quando ele não passava nos processos. Então, assim, esse conceito de cuidar, tanto que muitos candidatos indicaram as empresas deles para a gente. Então isso deu muito certo, né? De uma forma orgânica. E em 2017, e o escritório, né, a empresa contábil, estava na Tijuca. Em 2017, nós juntamos a operação, vimos aqui para Ouvidor 97 sobre loja, e foi muito bom que a partir dali começou, né, no início como tudo, né, chega o irmão que não morava junto com você e vem pro teu ambiente, opa, essa cadeira é minha, não, enfim, mas no início teve a gente tinha uns encontros mensais, mas mensais, eu te vejo uma vez por mês, te vejo nas férias. Agora, depois não, era todo mundo junto. E foi no início, foi difícil, a gente, né? Porque um tem vamos dizer assim, um olhar mais relacional, contato, e o outro já é mais focado, números. Mas e hoje, o que a gente percebe? Essa junção, ela fez muito bem, porque a gente percebe uma harmonia, né? Você não precisa ser tanto aqui, nem tanto aqui. Então, hoje a gente tem uma equipe muito mais engajada, mais fluida, né? Mais leve. Não tem aquele negócio, né, que antigamente tinha muito. Eu percebi assim nos profissionais, e os que entram aqui, eles acabam absorvendo, né? A gente tem um processo... Essa cultura que já tem aí, né? Exatamente, a gente percebe isso. E foi muito bacana. E aí, assim, só para a gente fazer saltos aqui, né? Então, assim, aí veio o Hélio, abriu mais uma frente, né? Depois vieram outras pessoas também. Adriane, em 2018. O Marcelo em 2021, né? O Marcelo, porque assim, cada vertical dessa, né? É muito importante dizer, ele tem um head, são sócios e são responsáveis por cada frente. Então, exatamente.
Exatamente. Então, assim, acaba que a gente, assim, tem pessoas atentas a essas frentes e a gente vai só realmente acompanhando as partes de apoio. Deixa eu fazer 2 perguntas para a gente encerrar aqui, né? Uma é o seguinte, você já pensou em desistir? Pensou em largar tudo? Falou, chega, não quero mais isso? Nunca. Nunca. O que te manteve? O que te manteve, assim? Olha, assim, ambição, tá? Assim, eu gosto, a ambição de construir algo que se torne, vamos dizer assim, cíclico, se torne uma engrenagem e eu possa aproveitar disso de forma fluida, sabe? Vou tornar uma grande empresa, isso vai funcionar assim, não é sozinha, mas com as suas peças especiais, e eu vou, tipo, cara, é o legado, né? Isso aqui foi construído desde lá de trás, esse foi o sonho, né? De ter realmente uma máquina que ela funcionasse de forma contínua. Assim, essa é sem dúvida, e eu desde os 20 anos, né? Eu falo mesmo, eu falo, com 55 anos eu vou parar minhas atividades, então assim, faltam 8 anos, então assim, por quê? Parar não é ficar em casa com o pé pro alto, mas tipo assim, esse empenho, essa energia que precisa hoje e que eu tenho para dar, também tem isso, né? A gente sabe que você não dá aquilo que você não tem, então é muito importante. Até nem falei aqui, mas você também sabe, foi importante, você perguntou da voz, você perguntou vamos dizer assim, do trato, como é que mudou. Eu também, em 2019, eu entrei para um grupo de empresários, então, e nesse grupo foi sendo, né, desenvolvido e exigido uma comunicação mais fluida, né? E aí também tive o privilégio de ser presidente durante 1 ano desse grupo, e esse grupo teve os melhores resultados da história, então foi legal que veio não só essa parte, vamos dizer assim, da comunicação, como a parte da estratégia. Então eu consegui levar para o grupo isso. Mas foi coisa que você teve que desenvolver, né? Foi coisa ali, né? Você imaginou alguma vez falando para, sei lá, 100, 200, 300 empresários? Assim? Nunca. Isso eu não me imaginei, não. Era suava frio mesmo. Eu falei assim, caramba. Eu fui quando você saiu, né? Você cumpriu o ciclo da presidência, eu fui na tua reunião. Eu te agradeço, você foi sensacional. E como você foi aplaudido, como assim, dava para ver o carinho das pessoas por você. Então, isso não se compra, isso se conquista. Né? Assim, o respeito das pessoas, a admiração das pessoas é uma coisa que você conquista. Não aplaudem do jeito que aplaudiram se era mediano a coisa. Então, sinal que foi muito bom. Legal. Muito bom. A gente foi bacana de ver isso. Você tem que aquilo que você se propõe a fazer de forma intensa, integral, bem feita. É aquilo, assim, tem que se mover, porque aí é isso, o cara fala, propósito, é isso mesmo. Se você tem essa vontade, é difícil não dar certo. Você pode errar, né? Você falha, você se engana, você troca, mas, cara, o teu ímpeto é de acertar. Então você vai ajustando, vai melhorando. Dá para ser feliz empreendendo? Sim. É importante, é uma coisa muito difícil, né? Os fatores externos, né? O que está dentro da sua empresa, cara, os fatores externos, sem dúvida, afetam muito, e nesse momento, sem dúvida, o seu grau de, né? E foi 2008, foi 2013, foi 2016, foi agora 2020 para todo mundo. Então, assim, essas oscilações é realmente um fator que te deixa, sem dúvida, você fica, caramba, se fosse só a minha variável, o problema é a variável, né, do mercado externo, político, enfim, que sem dúvida afeta o teu negócio. E aí você, caramba, isso tudo de novo, aí você, né, e buscar essa harmonia entre o profissional e o pessoal. É muito difícil, então se você não estabelecer, isso demora também. No início você dá o sangue, tudo bem, faz parte, mas depois de um tempo é importante você ter essa harmonia, que a parte mais difícil é essa. Mais difícil, maravilha. A última aqui para fechar, se você pudesse dar uma dica para quem está pensando em empreender agora, que dica seria? Olha, valide o seu negócio. Assim, é importante você entender o mercado, é importante você validar, saber se aquilo que realmente você pretende fazer já teve casos de sucesso, busque apoio,
tá? Isso não é vergonha, você pedir ajuda, é aquilo que eu falo do complementar, uma mentoria, né? Uma pessoa que já lidou com esse tipo de oportunidade que você está buscando, enfim, valide o seu negócio, não entre de olhos fechados, porque aí você vai ter a experiência do outro, né? E nada melhor, né, na sua vida de que você aprender, né, com a experiência do outro. Porque com certeza no decorrer da sua jornada você vai ter as suas experiências também, são suas, porque cada empresa é a sua empresa, vai ter as suas dificuldades, as suas mazelas, as suas vitórias, então você vai ter já a tua experiência, mas você buscando, né, fora, fazendo essa validação, sem dúvida isso vai te fortalecer, você vai saber como agir em momentos de muita dificuldade, momentos de incerteza, e também não é receita de bolo. É importante validar, é importante saber que vão ter altos e baixos que não estão muitas das vezes ligados a você, então é importante ter a reserva. Aí você trabalhar sempre com uma reserva. Na época da pandemia, se uma das verticais, se a gente não tivesse reserva, a gente teria uma das verticais, seria difícil continuar. Então, assim, é importante pensar a médio e longo prazo, né? E é isso. Muito bom. Quem quiser te achar, quiser falar com você, te acha como? Olha, pode entrar no nosso site, né, www.grupoatua.com.br, ou no meu Instagram ou LinkedIn, Adilson Machado, vou estar lá e vou estar à disposição. Quiser trocar, quiser saber um pouco mais, estou à disposição e a gente está aqui para isso. Um ajudando o outro, para a gente tenha um ambiente de riqueza e prosperidade. É isso aí. Maravilha. Adilson, obrigado mesmo. Pô, foi uma aula aqui. Olha, foi muito gostoso. Obrigado pelo convite. Muito bom. Fantástico, a história é fantástica, gostei, adorei demais, cara. Muito bom. E diz pro Hélio que eu tô esperando ele aqui, hein? Quero uma entrevista. Opa! Pode deixar, vou falar agora com ele. Foi um prazer também. Forte abraço, Maurício. Sucesso. Um abraço. Tchau. Pessoal, até semana que vem tem mais. Um abraço. Tchau. Não percam. Tô aqui.